Propósito. Você já se questionou sobre o que veio fazer nesse mundo? O livro O Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, você vai aprender a pensar sobre esse assunto e sobre os fatos da sua vida que podem estar impedindo-o de seguir o seu caminho. O Propósito foi escrito pelo mestre espiritual brasileiro Cyprian Baba. Segundo ele, toda criança nasce sabendo qual é o seu propósito e continua com ele até a juventude. Aos poucos, porém, passamos a acreditar nas vozes externas, que insistem em colocar dúvidas em nossos sonhos. Em um certo momento, nós damos por vencido, até nós esquecermos de vez. O livro afirma que a fundação da nossa personalidade acontece nos 7 primeiros anos de vida. Assim, as crenças instaladas nesse período vão nos influenciar pelo resto dos nossos dias. Você conhece o seu propósito? Com que frequência pensa nele? Sabe por onde está indo? Tem certeza do que anda fazendo? Essas são perguntas que nem sempre fazemos, mas que deveríamos. Afinal de contas, todos ocupamos um espaço nesse mundo e devemos ao menos saber o que estamos fazendo aqui. A maldade. O autor do livro Propósito afirma que a criança aprende bem cedo quem é uma vítima. Com isso, ela aprende também que precisa se defender, criando vários mecanismos de defesa e adquirindo os condicionamentos e crenças limitantes. Ao mesmo tempo em que serve para proteção, geram separação e esquecimento. Ele define esse mecanismo de proteção como natureza inferior, o eu inferior ou a maldade. Além disso, o livro Propósito orienta: abra mão das expectativas em relação a seus filhos. Isso porque, se você não tem consciência da sua própria carência, inevitavelmente vai querer moldar os filhos de acordo com suas expectativas. Por exemplo, caso tenha sido humilhado, é bem provável que, estando numa posição de autoridade diante da criança, você acabará abusando desse falso poder. Assim, você acaba reeditando a sua história por meio da criança e transmitindo para ela sua maldade. Ou seja, muitas vezes você pensa que está amando seu filho, mas está apenas tentando resolver o seu próprio problema e drama. Seus vícios podem esconder repressões. O autor enfatiza e alerta: se você possui algum tipo de vício, examine-os com cuidado. Eles podem estar mascarando sombras do seu eu. Os principais amortecedores que impedem o despertar da consciência são o sexo, dinheiro e comida. A compulsão, por exemplo, é uma das manifestações da impulsividade. Não importa se é compulsão de comer, comprar, falar ou transar. Na base disso tudo está uma carência, um vazio existencial, que não se preenche pelo excesso das coisas. Quando a compulsão não é atendida, cria-se uma ansiedade que precisa ser tratada para se interromper o ciclo vicioso já instalado. A preguiça também mascara algo. A preguiça se manifesta de forma passiva ou ativa. Na forma passiva, as pessoas não conseguem fazer o que têm para fazer. Às vezes, nem conseguem sair da cama, desdobrando-se em depressão. Na forma ativa, a pessoa faz muitas coisas, menos aquilo que realmente precisa ser feito, acabando de se tornar um workaholic por procrastinação. Outro comportamento, segundo o autor, que podem esconder dramas são: distração é quando você não consegue colocar a alma naquilo que está realizando. Orgulho é um condicionamento de falsa superioridade para gerar proteção. Vaidade, soberba, timidez, complexos de inferioridade ou superioridade, vitimismo e falsa humildade. Em suma, qualquer tipo de vício ou maldade nasce de uma carência. Sofrer para ser feliz é autossabotagem. No livro, contesta a crença popular de que para ser feliz você precisa sofrer. Segundo o autor, essa crença se desdobra de diversas maneiras, entre elas,
com a ideia de que você precisa se sacrificar bastante para um dia poder relaxar, porque desfrutar da vida é coisa de vagabundo, que para ser uma pessoa espiritual você precisa fazer votos de pobreza, que o propósito da alma só pode ser realizado por meio de trabalho social, de caridade ou de alguma profissão que lide com assistência ou bem-estar humano. Mas o mestre rebate tudo isso, afirmando, por exemplo, que você não precisa conquistar o mundo para ser feliz, e mais, você pode ser feliz agora e não precisa necessariamente fazer caridade ou ser professor de yoga para viver a felicidade. Confiança é a base da prosperidade. Geralmente a pessoa que mais tem medo de não receber é aquela que menos consegue dar. O medo faz com que ela não confie que irá receber de volta o que tem para dar. Esse é um dos sintomas do medo da escassez, que é um desdobramento da falta de confiança. Quem não confia, não ama, pois a confiança é como uma ponte para o amor. Se o relacionamento estiver contaminado pela desconfiança, mesmo que seja por uma pequena porção dela, o crescimento do amor ficará comprometido. A origem da falta de confiança. A mãe é sem dúvida o maior símbolo da confiança. Hoje em dia, a ciência prova que a criança recebe todos os impactos do ambiente, ainda na barriga da mãe. Aliás, garante o livro Propósito, isso ocorre não somente no entorno, mas também no mundo psicomental da mãe, com todas as suas dúvidas, medos, alegrias e tristezas. Às vezes o leite chega com sabor de rejeição, impaciência ou até mesmo raiva, e às vezes o leite não chega. Nesse contexto, as crenças começam a ser formadas e o medo da escassez dão os primeiros sinais em nosso sistema. Isso quer dizer que o medo da escassez não se relaciona somente com o dinheiro, mas também ao medo da falta de carinho, acolhimento e amor. Pelo fato de contato com a mãe ser tão determinante para a formação da base da autoconfiança, o autor sempre enfatiza a necessidade de reconciliação com o feminino, não somente na forma da mãe, mas também na forma da natureza do corpo humano e das mulheres em geral. Confiar de novo. No livro, o autor enfatiza e chama a atenção para a necessidade de você reaprender a ter confiança. Isso mesmo, reaprender. Afinal, todos nós nascemos e confiamos e assim seguimos até o momento em que nos ensinam a sentir medo. O medo é como um supervírus. Não existe um remédio específico e um tratamento é difícil, mas muitas vezes você dá um passo em direção à confiança e diz: ok, eu vou confiar. Então depois disso, você resolve seguir os comandos do seu coração. No entanto, pode ocorrer um retrocesso de alguma coisa não sair do jeito que você planejou, mas a verdade é que faz parte do aprendizado da confiança, correr risco. O perdão. O autor enfatiza e garante: enquanto que você não perdoar a sua mãe, não perdoará o feminino. E se não perdoar o feminino, seguirá destruindo o planeta e a sua própria vida. Quando você se reconcilia com o feminino, por meio do perdão, o medo deixa de ter poder sobre você e o ódio também se torna impotente. Além disso, se sua consciência está identificada com a sombra dos seus pais, inevitavelmente você sente a dor da carência, e ela traz outros sinais: ciúme, inveja, competição, impotência, avareza e todo tipo de miséria. Então, se você quer seguir pelo caminho de autoconhecimento e autorrealização, o autor sugere fazer a si mesmo algumas perguntas importantes. Quando perdi a confiança? Quando passei a duvidar e a ter medo? Como posso voltar a confiar? As suas respostas podem ajudá-lo a traçar mapas das crenças que dão sustentação a seus medos. Seu sucesso está na alma e não no ego. O verdadeiro sucesso diz a respeito à realização do propósito da alma, mas a maioria das pessoas acredita que o propósito está na realização do ego. Segundo o livro Propósito, essa noção equivocada da carência afetiva. Para o autor, o ego é importante,
mas nós não somos o nosso ego. Ele é, e na verdade, uma personagem. A ele damos o papel de protagonista da história da nossa vivência terrestre. E esse personagem é importante para que vivamos as situações e absorvemos os aprendizados. Entretanto, nós não somos esse personagem, mas sim o ator que interpreta esse papel, ou seja, o espírito. Se no desenrolar do enredo da vida, o desejo do personagem começar a virar um fim em si mesmo, o sucesso do ator, que é realizar o propósito da alma, geralmente é comprometido. O caminho da libertação que nos leva à autorrealização acontece pela ação desinteressada, ou seja, ela possibilita que deixemos de produzir reações e, consequentemente, que nos livremos dos condicionamentos. Isso só é possível quando nossas ações, o karma e o nosso propósito estão alinhados. Isso quer dizer que nossas ações devem corresponder ao que de fato viemos fazer aqui. Quanto mais alinhado estiverem com o propósito, nossas ações causarão e mais coincidências elas trarão ao planeta. Afinal, o propósito da alma individual está diretamente ligada ao Dharma e ao Karma coletivos. Em última instância, portanto, a espiritualidade é sinônimo de desapego.